Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 268. Meu nome é Adilson e hoje nós vai descer para BC. Talvez esse seja o lugar mais falado do país quando se trata de cidade. Está nos anúncios imobiliários, nos vídeos das redes sociais e no interesse de quem quer pagar para morar nos edifícios mais altos do país. Quais os motivos de tanta visibilidade? Por que os edifícios tão altos? E como a dinâmica urbana da cidade fez com que ela se tornasse o que é hoje? E as consequências disso tudo? Bom, a gente vai falar sobre a cidade de Balneário Camboriú. E para falar sobre esse assunto, a gente chamou aqui 3 convidados que eu acredito que sejam bastante importantes aqui para a nossa conversa. Primeiro deixa eu apresentar a Camila Alba. Ela é arquiteta urbanista e pesquisadora e mestra pela FAUSP, onde defendeu a dissertação Arquitetura e Imagem, Balneário Cidade, um almanaque, sobre a cidade de Balneário Camboriú. Atualmente se dedica à pesquisa e à produção artística acerca da paisagem e da cultura arquitetônica das cidades do litoral norte de Santa Catarina. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda aqui ao ArchiCast. Boa noite, pessoal. Está aqui também com a gente o Gabriel Galarza, é arquiteto e urbanista, membro fundador da OIA, Observatório de Interações no Ambiente, onde atua como pesquisador e educador, e ao longo dos últimos anos realizou projetos voltados ao patrimônio cultural e ambiente do litoral norte de Santa Catarina, com ênfase em Balneário Camboriú. Boa noite, Gabriel. Obrigado pela sua presença aqui também. Boa noite, Adilson. Boa noite, pessoal. E também está aqui nosso querido, quase não é convidado, já é da casa, o Caio. Caio Dias é arquiteto urbanista, mestre em paisagem urbana pela Politécnica de Milão, na Itália, idealizador e sócio fundador do portal projetar.org para concurso de projetos para estudante de arquitetura. Foi premiado em concursos de arquitetura nacionais e internacionais, é fundador do estúdio CSD, sócio fundador da Nido, incorporador imobiliário e sócio conselheiro em diferentes startups do ramo imobiliário. Boa noite, Caio. Tudo bem? Como é que você está? Fala, galera. Não sabia que você ia ler isso daí, Adilson, mas tamo aí. Eu acho que eu sou o membro mais o fora aí, porque eu não sou catarinense, mas eu visito bastante essa região. Então vamos que vamos. Excelente. Para conversar com essa galera aqui, tô com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Tudo bem? Ó, você não tá mais fora que a gente que nós que somos mineiros. Na verdade, eu já falo que sou mineiro, mas sou paulista, na verdade, né? Bem, obrigado, Gabriel, Camila, pela presença, Caio. Vamos falar aí de um assunto, de uma localização muito peculiar que tem muitas dimensões aí nessa conversa, né? Memória, patrimônio, turismo, densidade, mobilidade, questões ambientais, e tem muito assunto em torno aí desse território e tô curioso aqui para saber da visão de cada um de vocês sobre o Balneário de Camboriú. Isso aí. Então, antes da gente ir pro papo, vamos pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Beleza, começando, dando mais um passo aí para 2026, 10 anos de ArchiCast. Exatamente, é o segundo passo desse ano aí, segundo episódio, mas depois a gente comenta um pouco dele. Rafa, como é que esse povo faz para encontrar a gente? Ou para falar com a gente, enfim. Bem, mandando e-mail para contato@archicast.com, esse é o modo mais raiz possível, mas também você pode comentar nas nossas redes sociais por onde a gente distribui nosso conteúdo. No Spotify, no YouTube, temos também o Instagram, então tem muitas formas aí de vocês nos encontrarem. Também temos um canal lá no WhatsApp onde os ouvintes trocam ideia com a gente lá também, que chama Oficina do ArchiCast, né, Dilson? Exato. Se você quiser entrar na nossa comunidade lá para conversar, para se interagir também, interagir com a gente, é só digitar bit.ly/oficina do ArchiCast, bit.ly/oficina do ArchiCast, tudo junto. Você vai entrar na nossa comunidade lá. Só peço para esperar, porque a gente tem que autorizar, porque de vez em quando entra uns spam lá que a gente não quer, então só para não entrar os spams por lá. Certo, Rafa? Certíssimo. E como vocês devem lembrar, o primeiro episódio a gente fez muito baseado também, além do artigo, lendo alguns comentários, e foi bem bacana. E eu acho que essa primeira experiência gerou aí
feedback interessante das pessoas que ouviram e decidiram também comentar em cima daquilo que havíamos comentado, de outros comentários, né? Então, assim, comentários em cima de comentários, isso faz com que a gente possa manter esse diálogo aqui fora do tempo, né? Não só o conteúdo free aqui para vocês consumirem, mas que a gente possa ir conversando ao longo da própria produção de conteúdo. E para isso, né, esse momento é o que a gente leu esses comentários, né, Dilson? Bom, se você não quiser ouvir os comentários do episódio ArchiCast 267, Perspectivas para Arquitetura em 2026, é só pular para 12 minutos e 27 segundos. Vamos lá, então o Marcelo Alê, o famoso Marcelão, escreveu assim, ó: bem, inicialmente quero parabenizá-los pelo conteúdo e maneira leve e instrutiva como foi sendo abordado, muito bom. Depois, me parece contributivo comentar que muitas das preocupações levantadas, como a manutenção da nossa essência e também da promoção de uma escuta das necessidades do cliente, bem-estar, por exemplo, e a identificação dos atributos dos projetos, edifícios, espaços que entregamos, passam pelas novas abordagens e ferramentas de neuroarquitetura e neurourbanismo, e parece bem promissor. Claro que quando aplicadas com a boa índole, destreza e responsabilidade. Sugiro até fazer um episódio sobre o tema. Abraço e novamente parabéns para o ArchiCast, sou frequentador e tem me ajudado muito a refletir sobre inúmeros aspectos da nossa profissão. Arquiteto Marcelo Alê, lá de Porto Alegre. Obrigado, Marcelo, pelo comentário. A gente já fez um episódio sobre neuroarquitetura, né, sobre neurourbanismo, já também comentamos sobre as polêmicas dessas terminologias, desses novos vernizes que algumas correntes também atribuem à prática da arquitetura. Então a gente já falou sobre vários prismas, né, dessa possibilidade. Agora, neurourbanismo, confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Você já ouviu falar, Dilson? Cara, não, mas eu acho que inevitavelmente tem uma relação com a neuroarquitetura, né? Então, eu acho que todo campo, né, que tenta trazer suas contribuições para estudar a cidade são importantíssimos. Então, vale a gente ouvir e também refletir a respeito. Bom, a gente tem também comentários lá no Spotify que algumas pessoas mandaram e a gente vai ler os dois aqui que tiveram aí uma discussão maior. Primeiro da Júlia Freire, ela fala o seguinte: me parece que a discussão é, infelizmente, muito superficial e só escancara o quanto o ensino da arquitetura e urbanismo tem trabalhado para o mercado. A questão não é a imagem do arquiteto e se a IA vai substituí-lo, mas o papel real do arquiteto, que é múltiplo e interdisciplinar. Em que momento o arquiteto e urbanista passou a ser somente um projetista? Se não discutirmos a função social do arquiteto urbanista, teremos um momento em que estaremos disputando nossos cargos com IA. É uma preocupação, Júlia, real, né, de que a gente acabou falando muito sobre IA, né, até porque o artigo onde foi baseado a nossa conversa falou também de IA, mas eu acho que assim, a IA infelizmente é inevitável e a gente precisa trabalhar com ela, né, com essa realidade, né. É um artigo que a gente tenta prever algumas coisas e tentar procurar a realidade. Eu realmente não tenho uma resposta definitiva para isso, né? Se a gente deve por um lado ou por outro, eu acho que ainda há muito a explorar, né, do que a gente pode fazer, mas realmente assim, a gente não precisa focar as discussões só a IA vai roubar nosso trabalho, né? E essa questão da função social ela é super importante, né? Mas eu acho que falta um pouco da nossa profissão também entender isso e correr atrás de buscar esse espaço também. O que você acha, Rafa? Ela ponderou muito bem, né? Porque acabou que a discussão ela migrou para aquilo que o artigo estava colocando, mas ela trouxe uma informação complementar interessante, né? Que é observar esse campo social, né? Geralmente quando grandes mudanças, grandes transformações abruptas chegam, elas meio que neutralizam a nossa percepção daquilo que é meio que óbvio, né? Então, sim, é óbvio que o arquiteto vai precisar continuar dando conta dos aspectos sociais, diversos temas da arquitetura tocam nisso, mas realmente nesse momento há uma hiperatenção para essa questão das ferramentas, da tecnologia e como que isso vai mudar a forma como a gente interage no mercado de trabalho. Realmente, a arquitetura e urbanismo não é só mercado de trabalho, né? Tem umas outras coisas aí que eu acho que, são muitos fios que dá para a gente puxar. E esse primeiro bate-papo foi só mesmo um aquecimento para 2026, né? Que a gente vai buscar tratar de muitos assuntos aí, múltiplos e diversos. Tem até um comentário que diz um pouco a respeito disso, assim, o Gabriel Gonçalves fala assim: pessoal, eloquência, pertinência dos temas, está tudo sensacional, mas falta concatenação, está tudo linear. Poderiam abordar de uma forma mais holística. Até fazer uma pergunta: poderiam abordar de forma mais holística?
Aí fala, no final vocês mandam bem, parabéns. Às vezes os comentários são meio incontroláveis nas nossas cabeças, assim. A gente não tem necessariamente um objetivo de definir algumas coisas, né? Então o que importa na arquitetura de 2006 é isso, né? A gente tem o chamado tendências. E tem a nossa cabeça também que vai viajando, né? Não sei o que a Rafa acha, mas a gente tenta contribuir do que a gente acha, assim. Às vezes pode ser algo mais linear ou pode ser algo mais viajandão. Enfim, não sei. Não sei o que dizer, Rafa. O que você acha? A verdade é que não somos bons caçadores de tendências, né? Não somos cool hunters. A gente estava aqui falando só do que das nossas percepções, a galera, né, que está focada nisso traz para discussão, né? E, bem, isso faz nos conectar com os temas principais que está se falando no mundo, né? E isso meio que exige que a gente, às vezes, fique na superfície desse assunto, porque, assim, são muitas possibilidades de discutir esse tema, né? A gente optou, naquele momento, por seguir o que o artigo estava dizendo, para fazer um primeiro esquenta aí do ano. Mas eu acho que é bem difícil, assim, fazer essa curadoria dos temas. Então é uma coisa que a gente está sempre atento. E a gente também não pauta só naquilo que tá no hype, no topo da lista dos mais comentados na internet ou no Twitter. A gente pauta também por aquilo que a gente vai percebendo ao nosso redor, com as pessoas que a gente vai conversando, né? Ao longo desses 10 anos a gente pôde conversar com muita gente, então assim, a gente ainda recorre a essas pessoas, né? Pra saber, o que tá rolando aí, o que você acha que pode ser uma discussão interessante. Nesse sentido, até a nossa escolha de temas é meio holística, né? Não sei. Sim. Mas é isso aí. Vamos pro episódio? Bom, então a gente vai deixar vocês com o episódio de hoje. Ele tá longo, mas ele tá com muita informação, tem muita coisa pertinente sendo discutida ali. E, enfim, a gente divide por capítulos para vocês consumirem aos poucos também. Enfim, consumam da maneira que quiser, mas sempre compartilhem esse conteúdo aqui. Rafa, como é que as pessoas podem fazer então? Como é que faz no YouTube mesmo? Bem, no YouTube dá o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e se você tá no Spotify, não deixe de dar lá 5 estrelinhas, favoritar a gente no Deezer, na Amazon Music. Cada plataforma tem a forma de recompensa que vocês podem nos dar. Então vai lá que isso ajuda o nosso conteúdo a ficar mais difundido. Exatamente, galera. Beijo para vocês. Aproveitem. Valeu! Acho que nada mais normal do que a gente introduzir Balneário, falar um pouquinho da história, né? Eu estava lendo um pouquinho sobre Balneário, né? E vi que meio que a história começa no século XX, porque Balneário Camboriú não era necessariamente uma cidade, ele era um distrito de... Aí eu vou pedir para vocês explicarem melhor. Camila, você pode contar um pouquinho dessa história para gente? Ao longo do meu trabalho, né, eu faço justamente um resgate que vai para princípios do século XX para falar sobre Balneário Camboriú contemporâneo, justamente porque a cidade ela é forjada na prática do turismo, né? E essa prática do turismo ela começa com a cultura do banho de mar, que é de princípios do século XX, e o primeiro hotel da cidade é fundado em 28, são pequenos hotéis e restaurantes começam a surgir para atender um público que vem majoritariamente do Vale do Itajaí, da cidade de Blumenau. Enfim, por algum tempo a cidade ainda passa por um ostracismo ali, uma curiosidade, assim, mas ao longo da Segunda Guerra Mundial, por conta da presença muito forte, né, de alemães ali de Blumenau, a cidade passa por um período de pausa assim, da atividade turística, retoma na metade do século e por pressão, né, um projeto, na verdade, imobiliário que parte de empresários da hotelaria e da construção civil, a praia de Camboriú é emancipada em 64. E ela é emancipada de Camboriú, justamente, né, tem essa confusão bem grande. Quem não conhece a cidade não tem muito essa ideia dessa diferenciação, né, mas aqui no mapa a gente consegue ver que Balneário Camboriú era uma extensão do território de Camboriú, que hoje é uma cidade que não tem praia, não tem limite com a orla, né? A orla acabou ficando toda para Balneário quando aconteceu essa divisão em 64. Para começar um pouco com a história de fundação. É legal também para mostrar, né? Você colocou ali já o mapa. Eu acho sempre legal assim mostrar o mapa da cidade, porque
a imagem que é reproduzida virtualmente, né, a imagem que alcança as pessoas do Brasil inteiro. Inclusive, eu acabei não perguntando se vocês, Adilson e Rafa, já foram para Balneário. Já foi sim. Fui uma vez. Na verdade, duas. Uma quando muito criança, não me recordo, mas uma recente. Eu ia falar que assim, se eu fui, eu não sei, porque eu tava contando aqui em off, né, que a minha irmã já morou em Itajaí, eu já fui em Itajaí, e na época o Beto Carreiro estava sendo fundado. É possível que eu tenha passado por aí, mas eu não me lembro, tem 20 anos já, tem muito tempo, enfim. Itajaí dá para ver ali em cima, né? Ela faz a divisa no norte com Balneário, mas tem uma continuidade muito grande, né, entre, enfim, todas as cidades ali da região, elas são bastante conurbadas, então elas dependem muito uma da outra. Eu, por exemplo, nunca morei em Balneário Camboriú. Eu morei em Itapema, passei a morar em Itapema na adolescência, mas já veraneava em Itapema desde que eu nasci. Hoje, meu pai mora em Itajaí, minha mãe mora em Itapema e eu cursei turismo, inclusive ali tá demarcado ali o Instituto Federal Catarinense, que é em Camboriú. E em Balneário eu ia, na adolescência, que era um lugar onde tinham as festinhas, né, onde estava a vida noturna, porque Balneário é uma cidade pequena, né, relativamente, não é uma cidade, não dá para dizer que é pequena, né, mas as cidades ali perto, Itapema, por exemplo, hoje tem 80 mil habitantes, mas quando eu morava lá há 10 anos tinha 30 mil habitantes, né, então Balneário era um pouco a cidade grande pra gente. A Orla tem quanto de extensão, você sabe? Tem só 6 quilômetros de extensão, 5,8, né, Gabriel? Aproximadamente. É uma Copacabana, mais ou menos, né? É um território muito pequeno, né? Acho que comecei falando, né, que eu gosto de mostrar essa imagem que é para a gente entender que o que é veiculado, né, sobre Balneário, geralmente são esses edifícios que são pouquíssimos e estão super concentrados ali na orla, né? Nesse mapa dá para perceber que a partir da Terceira Avenida tudo é bastante horizontal, né? Uma paisagem mais de casa, bem diferente desses arranha-céus que a gente vê à beira-mar. Tem outro mapa aqui mostrando um pouco também, em outro trabalho aqui, mas enfim. Isso aqui dá uma dimensão do que é a conurbação urbana aqui perto de Balneário, né, e das outras cidades que estão perto, né. E a BR, eu acho que é 101, né, que passa por aqui, que ela acaba sendo importante para o desenvolvimento da cidade também, né. A BR-101 foi construída na década de 70. Ela é um problema também para as cidades por dividir a cidade ao meio, né? Existe uma dificuldade de locomoção entre os dois lados da BR, tanto em Balneário Camboriú quanto em Itapema. Mas, ao mesmo tempo, foi a BR que permitiu, né, que o turismo alavancasse na região, porque conectou aos outros estados brasileiros e também a outros países latino-americanos, né? Foi com a construção da BR que o turismo de argentinos, uruguaios, passou a ser uma presença muito forte na cidade. Eu queria puxar um pouquinho do Gabriel e do Caio, já que a gente está falando de experiências pessoais e relações com Balneário. Gabriel, fala um pouquinho da sua relação com esse território. Parece que você também conhece muito bem aí. Então, a minha história com Balneário é um pouco como a história de muitos dos moradores de Balneário hoje em dia. Sou um nativo do Rio Grande do Sul, que a família imigrou, né, saiu do estado. Eu fui parar em Curitiba inicialmente, passei grande parte da minha vida em Curitiba, mas a minha família parou, né, no meio do caminho e ficou em Balneário Camboriú, isso no início dos anos 90, 1990. Eu acompanhei bem esse movimento de ocupação intenso que a cidade passou nesses últimos 30 anos aí, e mais recentemente eu tive um período de morar na cidade, passei um período de 8 anos morando em Balneário Camboriú, mais recentemente, e nesse período com a presença da família e também os amigos que a gente acabou fazendo e tal, eu acabei criando alguns vínculos de trabalho também, né? Porque eu sempre atuei como pesquisador da área do patrimônio cultural e comecei a desenvolver alguns projetos nessa área em Balneário Camboriú. Através de leis de incentivo à cultura, a gente criamos um grupo que é esse OIA, né? Esse Observatório de Interações no Ambiente, que a gente chama, e é um coletivo, ele não tem uma formalização
jurídica, assim, né? Então é um coletivo de profissionais transdisciplinar, né, multidisciplinar, e a gente começou a estudar a balneário a partir das suas diversas camadas e dimensões, né? Abordando ela como uma paisagem cultural mesmo, né? Essa dimensão natureza, essa dimensão cultura, memória, contemporaneidade, e conseguimos fazer muitas coisas, muitos projetos por lá. De alguma forma, a gente acabou se apropriando muito desse território, né? A gente acabou desenvolvendo muito conhecimento sobre a cidade. Mais recentemente eu saí, agora eu estou morando em Curitiba, né? Mas ainda desenvolvo algum projeto ou outro lá, tenho os amigos ainda atuando lá, meus colegas. Então, assim, um pouco da minha relação é essa, né? Que é um pouco também da história de muitos que chegam em Balneário Camboriú, né? Vêm de outros estados e vêm construir uma história nova na cidade. Caio, você tem uma historinha também com Balneário, né? Você estava me contando em off que você frequenta Balneário. Eu acho que a minha situação é bem parecida com a do Gabriel. Vou tomar a liberdade de fazer uma piada aqui, mas dizem que praia de paranaense e de gaúcho é o litoral de Santa Catarina, né? Eu sou de Cascavel, no interior do estado do Paraná, bem perto de Foz do Iguaçu, e para nós não é um problema nenhum viajar os 900, 1.000 quilômetros para ir para as praias de Santa Catarina no fim de ano. A parte da minha família que é mineira saiu de Minas e foi para Itapema, meia praia ali também, que é a praia seguinte de Camboriú, isso no final dos anos 80. Então eu sempre ia visitar os tios, os avós, etc. Férias de escola, de ficar, não sei, 60 dias na casa dos avós, sabe? Esse tipo de coisa. Desde que eu consigo lembrar que eu tenho, por exemplo, 4 anos, eu sou um habitué dessa região aí, muito mais meia praia e Itapema, mas para chegar lá você passa por Camboriú. E a Camila falou uma coisa que é muito verdade, né? Meia praia, se você quer sair, na época, antigamente, quisesse sair, pegar uma balada, essas coisas, você inevitavelmente tinha que ir para Camboriú. Esse polo, que era um polo regional e que tomou uma escala muito maior, né, nesses últimos anos, ela já era vivenciada, assim, por mim, vou dizer, na década de 90, assim, muito claramente. Então eu me lembro, para vocês terem uma ideia, quando a minha família foi morar em Meia Praia, a prefeitura de Meia Praia estava dando terrenos para as pessoas irem para lá, para irem morar lá, porque a população era tão pequena que era basicamente um incentivo para as pessoas irem lá e ajudar a ficar. Quando eu digo dar, não é literalmente dado, né? Mas era praticamente um preço dado, assim, era uma coisa incrível. E hoje, né, o metro quadrado dos terrenos é uma coisa absurda. Eu, até antes de entrar no cast aqui, eu tomei a liberdade de entrar no site de leilões. Eu vi um terreno indo para leilão, um terreno de esquina de 170 metros quadrados em Camboriú, indo para leilão como primeira praça 4 milhões e 500 mil. Segunda praça, 3 milhões. Em Camboriú ou em Balneário? Em Balneário. Em Balneário. Em Balneário, exatamente. Então, isso demonstra justamente, assim, o grau em que as coisas estão no dia de hoje. Não morei, né? Não morei aí, como o Gabriel falou que morou, mas, assim, cada 6 meses, num tempo mais longo, eu sempre estava aí na região. Eu também não sou uma nativa de Balneário Camboriú, eu sou de Chapecó, sou do interior do estado. E também, né, viajava desde muito cedo para passar as férias ali, mas isso que o Caio comentou, né, sobre esse incentivo para a ocupação da praia de Itapema, né, claro, se Balneário Camboriú nos anos 90 já era uma cidade média, né, nos anos 90 Balneário tinha quase 80 mil habitantes, Itapema tinha 10, né, então era muito, muito menor. Existe nessa região uma ideia realmente de tábula rasa, como uma região que estaria muito disposta, uma terra muito fértil para empreender, né? Então, isso é o que chamou desde cedo a atenção, né? E fez com que empresários migrassem muito do Paraná e do Rio Grande do Sul e de São Paulo para Balneário Camboriú, para se arriscar, né? Verticalizando na cidade. O primeiro arranha-céu, o primeiro edifício mais alto da cidade nos anos 70, de 35 pavimentos, do Harold Schultz, que é um empresário que era de Blumenau, né, que, como eu falei, é uma cidade que teve uma importância bem grande na ocupação de Balneário, mas o primeiro prédio construído na cidade, que era um predinho de 4,
5 andares, era de um engenheiro de Curitiba. Então, existia muito esse movimento, assim, né, de esses empresários olhando para esse território como um território vazio, que não era, né, mas como um território onde havia muitas oportunidades para empreender. E até hoje, de certa forma, é assim, né, porque são cidades que chamam muita atenção e chamam muitos migrantes de todas as partes. Agora, não só para empreender, para investir também e também para trabalhar, né? Acho que isso é uma dimensão que, enfim, a gente pode abordar, mas é que eu também tento trazer no meu trabalho, que é de quem são as pessoas que vivem na cidade, quem constrói, né? Tem um fluxo migratório muito grande, migratório e imigratório, né? De haitianos, venezuelanos. Bom, antes da gente, eu acho que continuar, para a gente se aprofundar um pouco mais no caráter de quem frequenta, de quem mora ali, eu acho que uma das coisas mais curiosas, eu não diria interessantes, mas curiosas de entender, é como é que aconteceu esse processo de verticalização. E isso eu estava lendo que foi uma consequência de alguns planos que incentivaram essa verticalização e, somado a isso, um interesse muito grande pela área. Já era uma área de veraneio, como vocês estavam falando, né? A própria urbanização meio que paga os investimentos dentro da cidade, só que não de uma maneira, digamos assim, convencional, né? Estava vendo que existiam umas operações urbanas consorciadas, se não me engano, mas enfim, eu não vou me aprofundar muito, porque eu acho que vocês sabem mais que eu. Não sei se a Camila ou o Gabriel querem falar. Quem tem uma propriedade maior sobre esse aspecto da cidade é a Camila mesmo, assim, sobre a verticalização. Mas eu vou trazer uma dimensão assim que eu acho que de alguma forma toca nesse assunto, que é um perfil da cidade, que é um perfil que não é do agora, é um perfil que já é de muito tempo. Que quando a cidade surge, mesmo antes da emancipação, né, estamos aí falando então de lá meados do século XX, essa região e esse território assim litorâneo, vamos falar ali, né, esse balneário de Camboriú, que era o nome, né, primeiro nome dela, né, era a praia de Camboriú, né, o balneário de Camboriú, já apresentava um perfil de modernidade. Essa imagem de um litoral com um viés de modernidade, eu acho que é uma identidade cultural que o município adota até hoje, né? Abraça e reflete essa construção de paisagem que a gente tem até hoje. Então, assim, o arranha-céu de hoje é um pouco consequência dessa vontade de modernidade que essa praia há muito tempo adota. Obviamente, quando está falando em meados do século XX, modernidade era fazer um edifício modernista, um hotel modernista redondo, ou fazer uns pilotis, né, em V, na beira-mar, alguma coisa nesse sentido, assim. Hoje, ser, né, moderno desse padrão urbanístico é ser, assim, ousado, verticalizar, né, essa estética de arranha-céu, padrão referenciado a Dubai, assim, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que um pouco tem essa semente de muito tempo atrás. Então, eu acho que essa consequência do agora, essa hiperverticalização, esse hiperadensamento e tudo mais, então já é um eco daquela modernidade, daquela balneário que se buscava lá, meados do século XX, de ser um balneário do morador do Vale do Itajaí, desse gaúcho que está vindo, desse paranaense que está vindo, mas que está buscando uma ideia de vamos morar numa praia que é uma vanguarda, uma praia que é moderna. Então tem muito disso e eu acho que isso é o que é hoje. Hoje você tem lá o prédio, como o pessoal usando muitas aspas, né? O prédio do Neymar, né? Sabe? Aquela coisa assim de ter os maiores edifícios do Brasil e tudo mais. Então, eu só queria pontuar isso, porque eu acho que isso traduz um pouco dessa identidade da cidade e que reflete no processo de desenvolvimento urbanístico do hoje, assim, sabe? Eu acho que é importante fazer 2 links aqui. A Camila falou antes sobre a questão atratividade, né? O processo de ocupação do interior do Brasil, é que eu estou falando como interiorano,
ele se deve muito ao papel dos gaúchos. Então, os gaúchos, no começo do século XX, eles foram, entre aspas, subindo, né? Então, aqui a colonização de onde eu estou vem na década de 40, 50, Mato Grosso do Sul vai 10, 20 anos depois, Mato Grosso do Norte vai ainda mais 10, 20 anos depois, e sempre houve essa intenção de se oferecer para as pessoas uma grande oportunidade. Então, eu digo isso para dizer que o fato de você oferecer algo para alguém investir ou ficar numa determinada região do Brasil é uma característica muito brasileira. Por exemplo, eu morei alguns anos na Itália e isso não existe na Itália. A família dela mora há 300 anos naquele lugar, a pessoa pode até ir trabalhar em algum outro país ou outra cidade da Europa, mas a família dele é daquele ponto em específico, né? Por que eu digo isso? Porque o interior do Brasil como um todo, recentemente eu fui para o Mato Grosso do Norte, lá em cima, em alta floresta, um calor de 40 e poucos graus, as pessoas tomando chimarrão. Enfim, isso é uma coisa cultural dessa região interiorana brasileira. E outra coisa que vem dessa cultura gaúcha é a visita dos parentes. Então, a minha família não é gaúcha, mas eu vivo aqui num reduto de gaúchos, né? E isso é uma prática que acontece muito na casa dos meus amigos, que é, final do ano, todo mundo desce ou para o Rio Grande Amado ou alguma coisa parecida com isso. Então, o fato de você ter um lugar para você reunir a família é algo que é muito bem visto. E aqui eu não estou nem falando da fundação pelo pessoal do Vale do Itajaí, estou falando uma coisa que acontece na década de 70, 80, então tanto eu quanto os meus amigos, o pessoal da minha geração, todas as famílias iam para balneário ou qualquer coisa do tipo. Então, é bem importante fazer essa contextualização. Uma coisa que o Gabriel comentou também, que é essa visão de vanguarda, e aqui também eu acho que é interessante fazer um paralelo, porque os locais têm a identidade que eles têm, não de uma forma planejada, mas isso é uma coisa construída. Por exemplo, eu vivo numa cidade em que na década de 60 foi escolhido por algum motivo ter avenidas largas. Esse único motivo fez com que se transformasse no polo regional da região oeste do Paraná. Enquanto que as outras cidades tinham um potencial muito maior, ou até era desejado que se transformassem, por exemplo, a capital do oeste do Paraná, não foi isso que aconteceu. Então essa visão de modernidade, essa visão de vanguarda, eu posso atestar como uma pessoa que ia para essa região desde a década de 80. Então, o que eu, dando um exemplo prático, acontecia? Quando eu ia para Meia Praia, os prédios em Meia Praia tinham 2 andares, 3 andares, enquanto que os prédios em Camboriú já tinham seus 8 andares, 10 andares. Isso eu estou falando ali, 88, 90. Nossa, Caio, mas isso não é nenhuma complexidade estrutural. Para a realidade daquela região, sim, era uma coisa extremamente inusitada, e para a gente que saía do interior e ia para lá, olhava os prédios de Camboriú já naquela época e já ficava boquiaberto. Então, acho que é bem importante também quem está ouvindo a gente e que não conhece a região, de situar e contextualizar isso, né? Vai ser difícil agora entrar em detalhes sem responder ao comentário de vocês. Mas, enfim, né, só para tentar ser breve também, não se estender, para além dessa ocupação que você mencionou, né, de gaúchos para outras regiões, acho que eu que sou do interior de Santa Catarina, que foi muito ocupada por gaúchos, é muito importante também mencionar que o que é cultural não é natural, né? Então, esse processo de ocupação, ele é um processo de colonização, e se a gente fala em gaúchos, a gente não pode esquecer também dos bandeirantes, e para mim é sempre muito difícil falar de Balneário sem falar de Blumenau, justamente porque existe uma visão equivocada, né, de que Santa Catarina inteira reflete uma cultura que é essa cultura muito forte ali na região norte do estado, ali em Blumenau e região, que, enfim, é uma cultura de uma colonização industrial alemã bastante forte, que não é a mesma realidade do resto do estado. E essa colonização, né, dessa região foi também uma colonização bastante violenta, né? Então, quando a gente fala da ida dos gaúchos para outras regiões do Brasil, né? E aí eu também me incluo nisso, eu tenho família no Pará e já visitei bastante as cidades de lá.
são processos de colonização. Em Balneário Camboriú foi colonizado, né? Até eu tenho um curto capítulo da minha dissertação que se chama Balneário Colônia, né? Porque esse exercício de ocupar é um exercício não é uma prática de colonização, né? Haviam outras culturas lá, né? Assim como haviam outras culturas quando os açorianos chegam na cidade. Por conta disso a gente tem ainda essa prática da pesca, então você tem junto dos arranha-céus as imagens, às vezes, né, um pouco bucólicas das canoas à beira-mar, né, são resultados dessa cultura que foi se sobrepondo muitas vezes de uma forma violenta. E o Gabriel colocou, né, essa busca por uma modernidade, e muito importante também entender as mudanças do que significava modernidade nos anos 50, o que é modernidade agora, né? O Gabriel mencionou um Hotel Redondo, porque existe em 64, quando Balneário Camboriú é emancipada, é inaugurado também o Hotel Marambaia. E aqui ao lado do hotel eu adicionei também uma fotografia do Cinerama de la Torre, que era um cinema de 1.200 lugares, foi inaugurado em 68, num momento em que a cidade contava só com 10 mil habitantes, então você tinha 10% da população cabia naquele cinema, né? E foi um momento em que Balneário já se inspirava muito nessa boemia do Sudeste, né? Então, ali nesse momento que começou a se construir essa ideia da Copacabana do Sul, que talvez não seja algo que as pessoas saibam atualmente, mas é muito presente nesses materiais turísticos e na cultura, né, no imaginário da população, a ideia de Balneário como uma reprodução de Copacabana. Existiu, inclusive, um prefeito que levou esse espelhamento bastante a sério, e por isso em Balneário a gente tem um Cristo Luz no alto do morro, e tem também a praia, a orla, né, que agora, claro, vai mudar com todo o novo projeto da construção do parque, mas era uma orla com desenho de pedras portuguesas. Enfim, já tinha, inclusive, também na década de 70, um projeto de ampliação da orla que foi executado agora, né, em 2020, na década de 2020, mas que começou a ser pensado ali nos anos 70 a partir da ampliação da própria praia de Copacabana. Então, a gente acaba voltando muito no passado. Acho que a minha dissertação ela olha para muitos materiais que são esses materiais turísticos, esses panfletos imobiliários, né? Ali das décadas de 70, 80 e 90, porque a imagem que a gente tem hoje da cidade ela é uma imagem que ela foi insistentemente produzida, né? Não foi algo que veio de agora, né? Algo que foi idealizado desde a emancipação de Balneário de Camboriú, né? Como o Gabriel falou, né? Que foi emancipado como Balneário de Camboriú e virou Balneário Camboriú. Vou só deixar um parêntese aqui que eu não disse, né? As imagens que vocês estão vendo aí são da dissertação da Camila, que tem um rico acervo, assim, fotográfico e também de dados aqui que é muito legal da gente ver também, né? Desculpa. Eu queria fazer um comentário aqui, eu estava escutando vocês atentamente, e eu falei assim, não, como é que eu entro aqui no papo, né? Eu vou entrar mais ou menos um pouco a minha experiência de turista, porque eu fui recentemente, levei meus filhos no Beto Carreiro e tal, e a gente acabou ficando no hotel em Balneário, então eu vivi a experiência de Balneário como um turista, né, dos serviços ali, das conectividades, dessa idolatria do ponto turístico, mas claro, né, a minha formação em arquitetura e urbanismo não me furtou de observar coisas assim, de uma forma menos acadêmica, mas como uma experiência corpórea mesmo, assim, me chamou muita atenção, assim, e aí quando o Gabriel falou de Copacabana, eu também tenho uma afeição pelo Rio e tal, das quadras, né? Das quadras estreitíssimas, né? E longas, né? São muitas esquinas que faz um pouco sentido dessa ideia de que não é um plano, né? É uma colonização, aquela que vai extraindo do território o máximo para que ele possa entregar futuramente, né? Uma maior lucratividade, um maior adensamento e maior ocupação. E que, do ponto de vista urbano, eu sei que a gente estou tentando talvez entrar aqui na discussão que a gente talvez possa falar desses parâmetros que impactam na questão da imagem, na questão do meio ambiente também. Mesmo a gente imaginando que se tinha um ideal de modernidade, não é a modernidade modernista da feição tipológica equilibrada, né? Até mesmo se a gente
compara com Copacabana, né? A proporção das quadras, os edifícios. Balneário de Camboriú parece que é aquele alastro, né? De uma maneira de se fazer descontrolada. Talvez, não sei se a palavra seria adequada, seria essa. A minha percepção lá como turista foi super agradável. A cidade me serviu muito bem para aquela questão. E aí depois, quando o meu corpo ia acostumando com a cidade, eu percebia, né? Todas essas questões que impactam, inclusive, assim, às vezes você conversar na rua com a pessoa, os ventos, com criança, ainda não cuidar, atravessa aqui, né? E você não ter a percepção da cidade como uma imagem muito clara, apesar do que os arranha-céus produzem, né? Uma percepção de totalidade da cidade dispostas a ser vistas e tal, mas você não tem aquela percepção imagética clara que te faz criar uma feição com o lugar. Assim, né? Eu dei muita volta para dizer assim, que eu não consegui criar uma ligação, uma feição, um link com essa cidade, porque ela pareceu para mim uma cidade, qualquer outra cidade poderia entrar no circuito mundial ali de distrações, sabe? Aproveitar um pouquinho esse ponto para a gente entrar aí para essa discussão. Assim, então, quais são de fato assim agora os dilemas para se tocar em frente e lidar com os efeitos colaterais de uma urbanização e verticalização do ponto que Balneário chegou? A gente sabe, né, como arquitetos, como urbanistas, que sempre vão existir várias cidades dentro de uma só cidade, né? E aí, de novo, eu fiquei imaginando qual é a cidade que você frequentou, né, Rafa? Porque provavelmente foi essa orla. Até a gente mostrou o mapa antes e não mencionou, né, como a cidade, o território inteiro de Balneário é um território bastante pequeno, é o segundo menor município de Santa Catarina, tem só 45 quilômetros quadrados, e desses 45, 16 são urbanizados, então é muito pouco. E você tem aqui nessa imagem, a gente vê, né, ali ao lado direito, no sul do Rio Camboriú, que é essa marcada em preto, são as praias agrestes, não ocupadas, né, algumas, mas algumas ocupadas mais horizontalmente. Tem essa morfologia que é uma cidade que também você rapidamente se encontra e se percebe nela porque ela é pequena, né? Você falou das quadras, né? São vários loteamentos, a gente talvez com o olho um pouco mais treinado consegue olhar e perceber, né? Que são loteamentos porque você tem umas manchas. A cidade ela é organizada por esses eixos que são a primeira avenida, a Avenida Atlântica, a Avenida Brasil, a segunda avenida, daí a terceira, a quarta e a quinta. E é muito curioso porque é também uma cidade com as ruas organizadas numeralmente, né? E isso deriva de uma ideia que um jornalista, que foi um jornalista muito importante para a cidade, que atuou nos anos 70 e 80 ali, que é o Silveira Júnior, que é inclusive quem publica o primeiro material turístico da cidade em 52. E o Silveira Júnior viajou para Manhattan e voltou. E no final desse mapa, no final desse material aqui, ele publica um mapa e atrás do mapa ele escreve, né? Eu tenho uma sugestão, ao invés de a gente chamar as ruas, né, com nomes de homens, ele usa uma expressão específica, bigodudos, acho que ele fala. Eu sugiro uma solução mais moderna, que é a numeração conforme acontece em Manhattan. E, enfim, né, muito curioso, porque Balneário tinha, sei lá, 5.000 habitantes naquele momento. E ele tá olhando para Manhattan, né? Mas se a gente olha para essas avenidas, elas são paisagens marcadamente diferentes, assim, né? A Avenida Atlântica estão os arranha-céus, a Avenida Brasil ainda tem edifício vertical, a terceira avenida já começa a ficar um pouco mais horizontal, com alguns edifícios mais baixos, e é onde está, sei lá, algumas infraestruturas já. E a quinta avenida, que em Manhattan é a do luxo, né? A Fifth Avenue. Aqui a gente tem a população trabalhadora, onde a população trabalhadora mora, né? Onde tem uma ocupação mais horizontal. A Univale está ali também, na universidade, mas tem essa variação, né? Olhando do mar em direção ao interior, essa variação também do custo do solo, que óbvio está super relacionado com a paisagem, mas respondendo também a questão do Rafa, né, sobre essas quadras tão estreitas, elas são extremamente estreitas, né, porque elas foram desenhadas para casas, né, foram loteamentos pensados para casas e não para edifícios.
E quando os edifícios começaram a ser produzidos em cima dessa mesma malha, a gente tem uma morfologia urbana bizarra, que são desses edifícios extremamente altos e estreitos, né, que obedecem a uns limites de afastamento, enfim, e ruas extremamente estreitas, que não foram pensadas para abrigar edifícios desse porte. E uma infraestrutura urbana também que não consegue, né, Camila? É notório, né, final de ano, a questão de falta de água na cidade, isso sempre acontece, né? O pessoal daqui, por exemplo, muitos não descem para ir na semana de Natal e Ano Novo porque não tem água, tem problema de esgoto, enfim, todas essas coisas também, né? Não existe infraestrutura urbana porque a cidade aumenta, não sei, 10 vezes a sua população, né, na alta temporada, até um pouco mais. Mas eu pensei que o Gabriel poderia contribuir também. Aqui a gente consegue ver direitinho como são estreitas as ruas. Assim, você dá. É engraçado, né? Porque eu tô acostumada a você dar 10 passos e você cruzou uma quadra, que é muito diferente, né? De outras cidades. Eu estava muito acostumado com a morfologia de Copacabana e você tem mais ou menos um padrão, né, das duas dimensões, é literalmente um square, né? Ali não, aqui deve ser o que lá, sei lá, 50, 30 metros, e aí você tem, sei lá, mais de 300 metros, né? São tiras, né? Não, na verdade, na face menor, às vezes são 10 metros, tem muito estreitas, mas Quase um tamanho de um lote. Muito louco. é um desenho também que deriva dessa ocupação em espinha de peixe, né? Que é característica de todo o litoral de Santa Catarina, Floripa é muito assim também, né? Onde você tem uma avenida, uma espinha, né? E essas vias que vão correndo para trás era a ocupação inicial do território. E aí essas ruas, né? Muitas vezes eram propriedades rurais, né? Então você tinha uma propriedade que era justamente bastante profunda, que foi então loteada e aí resultou nesses pequeninos terrenos com essa formação bastante peculiar. Acho que um ponto importante, até assim o Rafa falou, né, quais são os desafios, né, para uma balneário do hoje e até do futuro, e o Caio também já tocou um pouco no que são esses desafios, né. O primeiro, e que talvez seja o que mais seja gritante, conciliar essa ideia de cidade num território tão pequeno, né, e com uma subjugação do meio ambiente, né? Então, assim, você tem um espaço que originalmente era um destino turístico, não exatamente na origem de tudo, né? Porque a origem de tudo, vamos lá, tem povos indígenas que habitavam isso aí, inclusive tem sambaquis nas praias agrestes que indicam isso, ocupação de 4, 5 mil anos aí, tá? Nesse território. É um território de uma riqueza, né, de valores ambientais ímpares, né? Você tinha vegetação exuberante, uma mata atlântica maravilhosa de montanhas com nascentes jorrando água potável em abundância. Então, assim, água potável, mata, pesca. Então, muitos recursos e muitas virtudes ambientais que gradualmente foram sendo deixadas de lado. Hoje você tem o ativo principal da cidade já ultrapassando o turismo, sendo a construção civil, né? A construção civil hoje é o ativo econômico de Balneário Camboriú. O turismo já é segundo plano. Claro que ele está ali como um pano de fundo, né? A poética desses empreendimentos imobiliários, mas o grande ativo econômico hoje é a construção civil, é fazer negócios imobiliários, né? Então, como conciliar esse ideal de cidade num território tão abusado ambientalmente, né? Então você vai ter, sem dúvida, já indica isso há 10, 15, 20 anos, já tínhamos problema com falta de água, o problema de saneamento, do esgotamento sanitário, ilhas de calor, poluição, ruído, poluição sonora, trânsito caótico, hiper caótico. Então, quer dizer assim, beleza, é essa maravilha a se ver nos catálogos, né, que a Camila mostrou muito, estudou muito bem, né, essa utopia imagética, mas assim, a custa do quê, né? Então, assim, a dificuldade de se equilibrar essas forças é um dos grandes desafios da cidade.
por exemplo, a pressão sobre esses territórios que ainda não foram ocupados, que são essas praias agrestes. Então, inclusive, agora está havendo a revisão do plano diretor, está acontecendo a revisão do plano diretor, e tem praias que são praias literalmente sem nenhuma ocupação, ou com muito pouca ocupação, que os caras já estão querendo liberar prédios. Porque a sanha da construção civil é feroz, feroz. E assim, já temos problema com água, já temos problemas com esgoto, já temos problema com trânsito. Com mais gente aí, como que vai comportar, né? Então, assim, se ganha por um lado, né, a especulação está uma hipervalorização desse metro quadrado, mas a qualidade de vida está sendo comprometida para muita gente, né? Até porque, assim, uma coisa até que a Camila, a gente sempre conversou, né, que é a ideia de que hoje você tem Balneário, esse território pequenininho, né, urbano, ocupado, mas para se manter esse território, você está falando de uma relação regional. Porque os trabalhadores, a classe trabalhadora, não mora em Balneário Camboriú. Mora em Camboriú, mora em Itajaí, nos bairros periféricos de Itajaí, nos bairros periféricos de Itapema. Assim, então tem todo um deslocamento diário que vem de outros, que é regional, que não é da cidade, que é de toda essa região, essa mancha urbana conurbada de várias cidades. A gente até já comentou, né? A pessoa mora em Camboriú, estuda em Itajaí, trabalha em Balneário, então namora alguém de Itapema, assim, então assim é uma dinâmica diária regional bem ampla, dependendo dessa BR que está cada vez mais travada. Então, assim, esses são os grandes desafios, né? De você conciliar essa suntuosidade, essa imagem de luxo, de riqueza, de progresso, à custa de um meio ambiente bastante já comprometido, né? Uma qualidade de vida bem questionável já, né? Porque para alguns é muito boa, mas para muitos não é. Esse equilíbrio, assim, que eu acho que é um desafio mesmo para a cidade, sabe? E a gente vê, assim, que se for levar a lógica existente, né, nos últimos anos, a gente não vê assim uma desaceleração desse processo, né? É mais fácil a gente imaginar que daqui a pouco essas praias agrestes vai ser aprovada a ocupação dessas praias agrestes, assim como praias vizinhas, como a Praia Brava de Itajaí, que também era uma praia quase deserta há 15 anos atrás, hoje tem prédios de luxo, arranha-céus e tudo mais. Muda-se regulamento urbano, o que é antes área de preservação, devido aos interesses econômicos, rapidamente se muda para outro padrão, né, para outra dinâmica urbana. Esses são os desafios, né? Como que a gente vai conciliar e o que a gente vai enxergar daqui para frente, né? Eu que sou do mercado imobiliário, a gente já está começando a perceber aqui uma reflexão disso que o Gabriel falou. Então vamos lá. 3, 4 anos atrás, alguns dos nossos empreendimentos, os nossos clientes diziam assim, olha, eu não tenho interesse em ir morar aqui justamente porque eu quero comprar minha segunda casa em Camboriú ou ali na região da Costa Esmeralda, blá, 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 blá. E o que está se acontecendo agora? Justamente por essa adensamento, essa falta de elementos básicos, assim, essas mesmas pessoas estão trazendo negociações para cá, colocando esses imóveis da praia como parte do pagamento. Não sei se eu me fiz claro, né? Então, há 3, 4 anos atrás, deixava-se de se investir ou de se comprar uma casa aqui ou qualquer coisa pelo sonho, justamente o que o Gabriel falou, esse sonho imagético, né? Esses folders que chamam a atenção e etc. A pessoa vai, percebe que não é isso, ou que, enfim, talvez quem comprou para investir percebeu que o seu imóvel que achou que ia valorizar XY% é só mais um em 10 mil apartamentos iguais, ou qualquer coisa iguais, ou lofts iguais, ou estúdios iguais, que quer que seja o produto imobiliário, e está colocando esses imóveis para revenda muito abaixo do que se esperava de retorno para reinvestir aqui, ou ter a sua casa aqui, ou voltar a morar para cá. Isso é uma percepção assim muito clara do que a gente vê no dia a dia.
eu tô botando aqui o projeto da Orla, né? Que eu acho que está em execução. Não sei se está pronto. Acho que ainda não, né? Eles estão fazendo parcerias, né, com iniciativa privada, né? A prefeitura está se loteando, né, esse parque linear, né, pequenos lotes, a partir das contrapartidas, né, de impacto dessas grandes obras, né, impactos ambientais dessas grandes obras, as construtoras fazem os trechos, né, esses 17 trechos. Eu acho que está sendo feito, eu acho que o segundo agora. Tem um concluído e está o segundo. O Balneário conquistou, né, atingiu esse nível, né, de desenvolvimento aí, de ocupação do território, que é bastante difícil de você imaginar uma desaceleração mesmo, assim. Eu até já identifico isso como uma identidade cultural, realmente, da cidade, né, e do planejamento urbano da cidade, manter esse ritmo, assim, né. A gente tem que pensar que é possível adotar esse mesmo padrão de qualidade, de imagem e tudo mais, garantindo ainda alguns equilíbrios, né? De controle ambiental, de controle de qualidade de vida, essa dinâmica regional, né? De fluxo desses trabalhadores no dia a dia. É possível, assim, só que tem que ter uma vontade política, né? E a lógica do planejamento urbano está muito mais a serviço do capital do que a serviço do bem-estar de uma forma mais ampla, assim, sabe? É uma posição que eu acho que o Balneário vai ter que definir, porque existem estudos da Univale, de outras instituições de ensino local e da região, que já indicam que 2027 não vai ter água. Não vai ter água. Então, quer dizer, não adianta você ter um apartamento de 40 milhões, como estão vendendo, a 20 e tantos milhões de apartamento, se não tiver água. Ou melhor, só esses apartamentos de 20 e tantos milhões vão conquistar essa água, né? Porque sabe que a água vai ficar para alguns, né? E todo o resto, né? Não vai ter água. Então, assim, então a gente tem que discutir isso como uma visão de médio e longo prazo para a cidade. É uma preocupação, assim, que acho que eu e o Gabriel, que não moramos lá, mas ainda temos parentes e habitamos a cidade de alguma forma, né? De modo algum existe uma posição pessimista do tipo desistir, né, daquilo. Eu acho que é justamente o contrário, né? Existe uma presença de uma parte da população que ainda se esforça para pensar em alternativas. E a gente estava comentando, né, que agora o plano diretor. Eu estava ouvindo um vídeo sobre a revisão, eu posso até disponibilizar aqui para vocês, mas me chamou a atenção um ponto alto do plano é avançar sobre os bairros. Eles falam os bairros porque o bairro é o oposto da área central, né? Você tem a verticalização ali na área central e nessa imagem dá para ver com bastante clareza, né, esses arranha-céus versus ali atrás um bairro que é um bairro de 2 pavimentos, né? A intenção desse novo plano é ampliar, né? Permitir, enfim, o gabarito hoje na orla de Balneário é livre, né? Não existe um limite de gabarito e o Adilson pediu antes, né, para comentar um pouquinho sobre as operações urbanas consorciadas, que são o que viabilizam essa construção dos arranha-céus, né? E é justamente o argumento que essa política alinhada ao mercado imobiliário utiliza, né, para defender a construção de edifícios, porque você consegue, com a venda de solo criado, contrapartidas para investir em melhorias da cidade. Então, é algo, né, do tipo, se promete que com a verticalização vai se ter dinheiro para investir em infraestrutura, mas ao mesmo tempo as coisas não acontecem, uma coisa não acompanha a outra, então é bastante assustador, assim, pensar o que vai acontecer com a verticalização desses bairros, né? Esse é o bairro da Barra, que está aparecendo ali, que inclusive foi o primeiro bairro a ser ocupado da cidade e foi o bairro que permaneceu com a cultura da pesca até mais recentemente, né? Ainda é um bairro habitado por essas famílias de pescadores, que vai verticalizar também, né? Não só a Barra, mas Baía das Nações, essas áreas da cidade que vão para além dessa praia central, que é a imagem que a gente tem, né? Da cidade.
É bem preocupante. Eu, na verdade, vi umas imagens, curioso até, que são umas imagens agora geradas por IA, né? Eu acho que em algum momento a gente precisa falar sobre isso enquanto urbanistas, como há poucas tecnologias as pessoas conseguem fazer umas previsões malucas, assim, de ocupação dos territórios. Então, eles mostraram umas imagens de IA de edifícios verticais ocupando a beira do Rio Camboriú lá para dentro, assim, né, da cidade. Pensando nessa construção de imagens, algo que eu ia mencionar também é que esses problemas de balneário, né, problemas de infraestrutura, eles sempre estiveram presentes e sempre se produziram planos como respostas a esses problemas, né? Então, existe um plano, que é um plano bastante completo, de 74, que eu até apresento na minha dissertação graficamente ele, porque ele é muito interessante, assim, é um plano em que a cidade fala em primeira pessoa, né? Ele diz, eu serei o maior polo turístico do Brasil. Uma coisa bem desenvolvimentista, assim, né? Da década de 70. E aí você teve aquele plano, e agora, mais recentemente, teve o Master Plan do Jaime Lerner, né? Produzido pelo escritório Jaime Lerner, não sei se vocês tiveram acesso, mas foi um Master Plan que foi bastante discutido. E justamente é um Master Plan que ele pensa a cidade como um todo e tenta pensar a cidade de uma forma responsável, assim, né? Não sei o que o Gabriel tem para opinar, mas são Master Plans que são desenhados e são engavetados, né? Clássico, mas muito em prol dessa comercialização, dessa ficção, né, que é esse solo criado, né, que pode ser vendido para atender o interesse de alguns. Queria aproveitar um pouco dessa sua fala, Camila. O Gabriel comentou a respeito dos desafios, né? E falou muito bem desses aspectos regionais, né? Da relação das regiões ao redor e como que está impactando, como as pessoas chegam e tal. Mas uma coisa que eu percebi lá também, assim, caminhando, e assim, se você pega algum dos principais discursos hoje sobre o que é uma cidade agradável, que é uma cidade caminhável, uma cidade com a possibilidade de fachadas ativas e tal, Balneário tem isso, né? Mas foi exacerbado essa questão da verticalização, da densidade e, de fato, assim, a questão dos planos, né? Isso é um dilema de muitas cidades que fazem planos e planos e planos e, na verdade, o que comanda a execução é a permissividade ou não de uma lei de uso e ocupação do solo, que normalmente é sempre defasada, né? E as disputas dos atores que constroem aí, dos agentes que fazem a cidade, o capital do investimento imobiliário, tem o capital também. É uma coisa que acontece muito aqui na nossa cidade, há uma disputa, né, entre o capital que verticaliza e o capital que parcela o solo. Então, aqui a gente tem até um certo equilíbrio, porque a nossa cidade é muito grande, né? Então, eles estão sempre em disputa e isso gera talvez um equilíbrio. Aí não, aí está todo o capital destinado para essa questão da verticalização. E vocês muito bem falaram aí sobre a questão da discussão do plano diretor e dos instrumentos e tal. Vocês são otimistas com relação a que de fato possa existir uma movimentação das organizações da sociedade civil? Elas têm tido voz aí nesse processo? Assim, aí funcionam conselhos? Como é que essa discussão está sendo feita aí a respeito dessas revisões, que eu acho que são de fato. Primeiro, né, é necessário uma vontade política para que esses espaços para as vozes da comunidade cheguem até, de fato, a quem define os instrumentos de planejamento. Mas vocês são otimistas com relação a um avanço disso ou não? Ou vocês acham que não? Assim, eu acho que no caso de Balneário, ele é só o extremo de uma realidade quase que global, né? Mas vamos falar de Brasil, assim, de uma realidade nacional. Hoje mesmo eu li uma frase na rede social, num perfil falando sobre urbanismo, que falava assim: privatizamos os nossos espaços públicos e regulamos as varandas gourmet. Então, eu acho que o planejamento urbano está cada vez mais pensando no espaço privado. E em Balneário Camboriú isso está hiper evidenciado. Você não vê a prefeitura discutindo criação de espaço público, qualificação de espaço público, criação de parque, criação de praça, transporte público. Então, assim, agora, regramento para escala de prédio, quantidade de vaga para automóvel no prédio, o tamanho da varanda gourmet, o tamanho da área não computada. Então, assim, eu acho que está havendo uma inversão da lógica do que deveria ser o planejamento urbano. Ele deveria primeiro olhar para aquele espaço que é o coletivo da cidade. É esse espaço que é o mais importante da cidade.
É o espaço compartilhado por todos. Então, isso tá. E em Balneário Camboriú isso fica extremado, né? Fica aí, assim, de uma forma muito. E daí, conselho da cidade ou qualquer outro mecanismo de você ter uma participação fica refém também disso, porque você não vê uma capacidade de articulação e de reação da sociedade perante a força dessa lógica capitalista de produção de espaço e produção de cidades. Otimista nesse ponto eu não sou mesmo, assim. Em Balneário Camboriú é difícil, assim. Eu acho que a resistência é muito mais assim pontual, de pequenos grupos. Eu digo isso porque eu faço parte de um, Camila também tem um movimento dela e tal. E eu tenho certeza que esses movimentos reverberam, produzem massa crítica, né? Qualificam o debate. Eu mesmo, mesmo informalmente, eu participo dessas rodas de conversa com prefeitura, com os agentes que têm a caneta na mão, né? Eles me conhecem, eles sabem minha posição, sabem minha opinião, mas a força da grana, a força da especulação imobiliária é maior ali, e maior de uma forma bem agressiva, né? A ponto de áreas historicamente preservadas e legalmente que deveriam ser preservadas, né? APPs, áreas de, né, risco, áreas de inundação e tudo mais, estão sendo loteadas. E esse modelo volta àquilo que o Gabriel também falou lá atrás, de ser o núcleo ou, enfim, o norte para a região, né? Esse mesmo modelo está sendo replicado em outras cidades do litoral catarinense, né? Isso já aconteceu em Meia Praia no passado, que também está acontecendo um boom de construção civil. Subiu para Pissarras, agora Itapoá é a cidade que mais se constrói no estado de Santa Catarina. O modelo Balneário Camboriú está sendo um modelo que está sendo replicado, assim, por todos os lados de que se olha, né? E como um modelo de sucesso, né, Caio? Isso que é o mais assustador, né? Assim, porque assim, as pessoas olham assim, seduzidas por toda essa boa qualidade da comunicação que se tem desses empreendimentos, né? Camila sabe muito bem disso, que eles têm grandes estúdios de design, grandes estúdios de publicidade que trabalham a serviço desses empreendimentos, que criam toda uma narrativa que é difícil de uma pessoa que está não, né, com um olhar mais crítico, mais atento, selecionar aquilo que é real mesmo, assim, né? Então, muito facilmente essa lógica se espalha para todo o território catarinense. Daqui a pouco, né, toda uma mancha dessas, assim, sabe? Sim. E você tocou num ponto, Gabriel, que eu ia puxar mais para frente, que é justamente a busca pela vanguarda do que existe na arquitetura e no design mundial para trazer para cá. Para cá eu quero dizer Balneário Camboriú, ou para o litoral catarinense, né? Então, na realidade que a gente falou lá na década de 80 e 90, o que se podia fazer de mais tecnológico era, enfim, o que foi feito. Então agora nós temos casos dos famosos escritórios de São Paulo, nós temos casos de famosos escritórios gringos, né, paisagistas e todas essas coisas que estão ali presentes. E essa é justamente a imagética que está se criando do futuro dessa região como um todo, né? Eu acho que é algo bastante trágico também. Tá difícil ser otimista, né, sendo arquitetos e urbanistas no Brasil inteiro. É um desafio, assim, né? Mas enquanto em outras cidades, como em São Paulo, por exemplo, né, você consegue criticar uns recortes da cidade, né? Vai criticar ali o que Pinheiros está se tornando, né? A Avenida Rebouças ou Faria Lima, etc. E consegue viver em outro bairro, em outra realidade, onde talvez, né, você não seja tão afetado por esse formato de urbanização. Balneário Camboriú tem um território que é muito pequeno, né? Então acaba não tendo muito para onde fugir e a população vai sendo empurrada para o interior e como o Caio mencionou, né, o modelo se reproduz para todas essas outras cidades. Há inclusive uma competição entre as prefeituras, né, que entendem que elas precisam liberar porque senão a construtora vai sair daquela cidade e vai para outra. Então existe uma disputa, né, entre os municípios e é bastante difícil realmente ser otimista, mas de fato existe algum tipo de resistência. Eu, pelo menos, que ainda tenho, enfim, minha mãe mora em Itapema, né, em Meia Praia, que o Caio mencionou, e a minha posição, por vezes, é de tentar convencer ela a sair de lá, porque não tem muito
para onde fugir, né? Mas como são cidades também turísticas, a gente tem uma dinâmica de inverno e verão muito diferente, então são cidades que no verão são caóticas e extremamente desagradáveis, mas no inverno você tem um clima de cidade pequena, né? Com uma orla muito fácil, muito acessível, muito, né? Mesmo quem mora longe do mar, a 5 quadras do mar, que é o mais distante, né, da orla, consegue acessar de bicicleta. Existe um fluxo muito grande de pessoas que se locomovem por bicicleta, justamente por ter um trânsito tão caótico. Então, ainda existe um certo conforto, assim, né? Eu, quando volto lá, ainda me lembro de como é confortável, né? Como a orla é agradável, como você tem um acesso muito fácil a um espaço público de qualidade, que é a praia. Muitos municípios carecem, né, de grandes parques. Claro, né, que por existir a praia, acaba-se não investindo em outros parques, né, mas queria só mencionar também, né, o Gabriel falou sobre a prefeitura não falar em investimento em espaço público, né? Existe um termo que a gente ouve o tempo todo em Balneário, né, nessas discussões no âmbito imobiliário e dos agentes municipais, que é privado de uso público. O tempo todo se fala assim, né, privado de uso público. E é muito curioso, porque esse último vídeo da discussão do plano diretor se fala muito de conceitos que são conceitos, uma coisa meio greenwashing, assim, do urbanismo, que é você pegar, assim, Jane Jacobs e Os Olhos da Rua e usar para defender balneário, assim, eu não tô brincando. Mas Não duvido. eles argumentam, por exemplo, que um modelo de verticalização é um modelo sustentável, né? Tem esse argumento da densidade, que, enfim, né, ela pode, claro, fazer algum sentido dentro de um certo limite, mas, né, quanta densidade você precisa por um lote, né? Você precisa de 80 andares de densidade, acho que é um pouco E demais. ligada com mobilidade, ligada com acesso a serviços, né? A questão é o equilíbrio, né, galera? Pensem. Poderia ter esse arranha-céu aí de 150 andares? Poderia ter. Mas aí qual é a contrapartida do espaço público para que esse prédio exista, né? Teria que ter recuos, teria que ter malha urbana com comporte, área de convivência, teria que ter outras coisas, não só arranha-céus, né? Então, sim, não é uma ode contra a verticalização de forma alguma, né? Agora, em que nível, né? Em que grau, né? Eu queria até comentar de uma pessoa, né, que vê de fora e acompanha muito essa imagem que a internet meio que criou de balneário. Olhando para uns trabalhos, inclusive da Camila, que explicam um pouco, né, por que dessa verticalização, acho que mistura uma coisa cultural com desejo urbanístico de verticalizar. Me parece que o tipo de arranjo que balneário decidiu para ganhar dinheiro é verticalizando. Ela viu nisso uma fonte muito interessante de financiamento, e me parece, primeiro, que eu acho que a estrutura da cidade, como ela cresceu muito rapidamente, ela ainda ficou com uma estrutura urbana de uma cidade pequena. Tanto é que a gente vê os lotes muito compridinhos, né? Que você falou, né? Parece a largura de uma quadra, a largura às vezes de um lote. E me parece, pelo que eu li, que esse dinheiro feito, né, com a venda do solo criado, como a Camila estava explicando, né? Ou seja, você construir mais pavimentos, muitas vezes ele não deu conta de construir essa infraestrutura, e essa infraestrutura não foi só pensada para um modelo meio que viário de solução ali para resolver algumas coisas. Quer dizer, eu não sei, mas me parece, pelos trabalhos que eu estou vendo, que é quase um paliativo. E aí, uma parte grande da cidade foi esquecida, e tem essa coisa muito maluca, assim, criada principalmente pela visão que outras pessoas que são na internet, até dos empreendimentos imobiliários, que é uma coisa muito esquizofrênica, assim. Todas as vezes que eu vejo, assim, eu acho que um grande impacto para mim foi a tal da Sena Tower, que é aquela torre gigantesca que vão construir. Aí houve até uma discussão, mas quem que é o arquiteto? Meio que, entre aspas, denunciando mas que arquiteto que fez, que está no nome de quem? Isso é quase um problema secundário perto do grande problema que é a urbanização que hoje se tem de balneário. E eu acho que quando se chega numa imagem muito esquizofrênica
da cidade, quer dizer que alguma coisa perdeu a mão ali, sabe? É um sentimento quase de uma coisa que você vê de IA, assim, que a Camila comentou, né? Um impacto que uma imagem de IA que muitas vezes você pensa que aquilo é muito real, mas é tão pastiche, você fala, você tem o tal do Vale da Estranheza, o Canny Valley, quando você olha para esses empreendimentos, né? É um pouco da perspectiva de quem olha de fora, de quem tem interesse no assunto, assim, um interesse de saber o que está acontecendo, mas é muito esquisito você ver isso. Eu acho que retrata um pouco essa visão externa que eu tenho com a visão interna que vocês têm, né? De como a população de lá convive com isso e tudo mais. Pelo menos me ajudou, assim, a entender um pouco melhor o que acontece, né? Eu acho que a tendência, né, pelo menos vendo de fora, né, é de que esses empreendimentos têm me parece que tem um teto, assim, e eu não sei se é um teto que até Balneário vai se manter ou vai continuar expandindo essa verticalização. Me parece que não é esse o caso, né? Vai continuar expandindo para outras áreas. E de como esse modelo, que é muito louco, né? Que vocês falaram, esse modelo de urbanização é copiado para as outras cidades ali, né? E sabe-se lá o que vai acontecer, né? Para mim é muito claro que isso é uma questão de um recorte de segunda metade do século passado e que se transformou na identidade. Eu realmente concordo com o Gabriel nessa questão identitária, assim, isso se transformou numa questão muito clara. Eu achei até engraçado, Rafa, que você não puxou o Sapiens ainda. Achei que você em algum momento, Rafa, ia falar assim, mas o Yuval Harari ia falar que isso é uma coisa natural, porque, né, se faz isso, naturalmente iria se pensar que em algum lugar do mundo iria ter essa densidade, etc. Para mim, como uma pessoa de fora, e é muito interessante ter esse olhar estrangeiro olhando para isso, é interessante ver uma onda, um tsunami que vem ou que já passou. Como eu disse para vocês também, como uma pessoa de fora, eu vejo algumas pessoas que já foram, viram e não gostaram de ficar e estão saindo. Claro que o fluxo de pessoas entrando é muito maior do que as pessoas que estão saindo, mas eu já, como uma pessoa de fora, eu já vejo algumas pessoas que estão saindo, do tipo, viu, é demais, né? Realmente já passou do limite. E eu vejo que há uma intenção que não vai, no curto prazo, de forma alguma parar. Seja aí ou seja no entorno. Porque o que é o próximo passo quando você tem um território tão adensado? É você chegar num ponto em que é economicamente viável demolir prédios para construir novos, né? Essa é a próxima fase. Daí volta na questão da infraestrutura. Tá, mas e se não tiver água? Como que você consegue passar para esse próximo passo? E pelo que o Gabriel e a Camila estão falando, a preocupação não é essa, a preocupação é outra, né? É impensável para algumas pessoas que moram lá, e eu tenho membros da minha família que moram lá, você dizer que isso não é o modelo correto, né? É impensável, assim. Eu acho que tem uma parte da população local que é muito orgulhosa, assim, e muito ferrenha, assim, nessa defesa da cidade, porque tem essa imagem, né, do empreendedor que arrisca, né, um certo herói capitalista que conseguiu construir o arranha-céu. Isso é muito presente, mas ao mesmo tempo, sempre tento lembrar as pessoas de que essa cidade que a gente vê é uma imagem da cidade, né? Então, eu tenho amigos que vivem lá e têm uma vida totalmente alheia a isso, assim, né? Claro, são afetados pelo aumento do custo do aluguel, da mesma forma que em outras cidades isso acontece, né? Uma escala, né, bastante rápida, mas é possível viver uma vida um pouco alheia a isso, né? A ter uma vida normal, digamos, né? Talvez como arquiteto seja um pouco difícil, né? Porque a gente vai sair andando na rua e vai ficar horrorizado com tudo. Mas outras pessoas, enfim, né? Minha família que mora lá é bastante crítica, graças a Deus, à verticalização, assim, eles se afetam por isso, acham que é demais, realmente. Mas vivem né, as suas rotinas, as suas vidas. Tem um print do velho da van que é muito legal. É um vídeo falando sobre o solo criado e defendendo o solo criado. E ele diz justamente, né, que Balneário Camboriú e Itapema são cidades que souberam, né, permitir o ímpeto liberal e empreendedor
se utilizou desse instrumento, que é o instrumento do solo criado, para acelerar o crescimento da cidade, né? E é muito curioso, porque o solo criado e essas parcerias público-privadas, né, elas, enfim, formam parte de instrumentos recentes, né, que descendem do Estatuto da Cidade, que, claro, existiam antes, já eram usados em cidades maiores como São Paulo e Rio de Janeiro, mas que o Estatuto da Cidade não regulamentou, né, mas... Consolidou e batizou e entregou a missão para os municípios. Isso, e aí, inclusive, estava aberto antes a dissertação da Carolina Schroeder, mas a Carolina e a Marina Tonelli, que é uma professora da UFSC, que me orientou também muitas pesquisas ao longo da graduação, elas desenvolveram uma pesquisa sobre as operações urbanas consorciadas em Balneário Camboriú e identificam muito bem como essa parceria público-privada foi adotada como premissa, como prática hegemônica, que se tornou o padrão, e esse novo plano diretor, né, a discussão que a gente ouve, a defesa desse novo plano diretor, ela é inteiramente baseada nessa venda de solo criado, né? Então o argumento é, a gente vai permitir a verticalização livre em prol de angariar fundos para construir mais vias, e aí construindo mais vias, você consegue abrir mais lotes, e abrindo mais lotes você consegue construir mais prédios, e construindo mais prédios, então é uma coisa que realmente o Caio falou em ondas, né, eu acho que sim, né, por algum momento eu ficava tipo, gente, mas isso não é uma bolha, isso não vai falhar em algum momento, mas eu acho que não, assim, eu acho que talvez, não sei, fico imaginando o que era a população de São Paulo vendo a transformação da cidade, a verticalização da cidade, vendo um minhocão sendo construído, assim, uma coisa horrorosa, que tinha áreas de progresso naquela época e que agora, inclusive, essas obras monumentais, né, que se produzem em Balneário, elas são bastante deslocadas no tempo, porque são coisas que, ok, poderiam ter sido produzidas nos anos 70 e talvez fosse aceita pela população, mas você fazer isso hoje, né, depois disso já ter dado errado em outras cidades, né, a gente viu tantas cidades reproduzindo esse modelo e criando ambientes insustentáveis, então não é como se não tivesse para onde olhar, né, mas a impressão que se tem, né, aqui nessa foto dá para ver direitinho, pela sombra, vocês conseguem identificar, né, o que são prédios e que é área horizontal, né? Então, você tem muita área mesmo para ocupar. Você tem um limite de área pelo território de Balneário ser pequeno, mas para o interior, né? Para o interior de Camboriú, para o interior de Itajaí, para o interior de Itapema, interior de Tijucas, de Penha. Essa região, ela vai se tornar, ela já é uma região conurbada, mas a tendência é que cresça, assim, muito, assim, em população e se torne realmente um cenário, talvez esse cenário metropolitano que eles sonharam e que vem com vários problemas, né, em contrapartida. E eu estava conversando com a Dilson antes da gente gravar, Camila, e você tocou num ponto que é bem interessante quando você falou de São Paulo, né? A gente está falando aqui hoje sobre Balneário Camboriú, mas esta realidade, claro que numa escala menor, é uma coisa que pode ser observada facilmente em Goiânia, pode ser observada no bairro da Gleba Palhano, em Londrina, pode ser vista em Sinop, no Mato Grosso, pode ser vista em João Pessoa. É uma realidade que acontece. Esta escala que nós vemos em Balneário Camboriú é uma escala única, né? Mas o movimento, ele não é um movimento único. Acho que isso, inclusive, é algo bem interessante para pensar, né? Com Balneário, por conta dessa densidade e por ser um território, né, que aí consegue verticalizar por conta dessa associação à paisagem e ao turismo, né? É um estudo de caso muito interessante para a gente pensar o modelo de urbanização que está sendo reproduzido no Brasil inteiro, né? Então, nesse trabalho esse artigo sobre as operações urbanas consorciadas, né? As pesquisadoras, elas citam, né? Balneário é um estudo de caso de como as operações urbanas consorciadas foram implementadas, mas se a gente quisesse parar para pensar cidades de médio porte, né? Também de 100 mil habitantes do Pará, do Mato Grosso, do Paraná, que estão utilizando também o instrumento e estão, enfim, verticalizando pelo desejo de verticalizar, assim, né, como
É muito doido, assim, mas quando a gente pega os textos de princípios do século, né, de quando se inventou a possibilidade do elevador né, na virada ali do século XIX para o XX, aí você vê Manhattan verticalizando de uma forma maluca, só pelo desejo, pela verticalização, você ter isso hoje, né, 100 anos depois, novamente esse discurso, né, que é um desejo pela verticalização, só pela verticalização, assim, né, como sinônimo de progresso, como sinônimo de desenvolvimento. Infelizmente é isso, né, ele é replicado em várias outras realidades do Brasil inteiro. Eu vejo aqui, então, nessa discussão, que há um certo pessimismo do que pode acontecer com o balneário, do que pode continuar acontecendo, mas eu vejo também que há uma certa busca de realidade, assim, de quem vive lá, de quem mora lá, de quem convive com algumas coisas que até são interessantes numa cidade que não é tão grande, né, mas que tem essa questão da valorização que parece vir de fora para dentro, né? Mas, assim, eu acho que vocês já falaram um pouquinho das perspectivas, mas eu queria deixar vocês livres para fazerem algum comentário final. Vou puxar primeiro, então, Gabriel. Eu acho que eu vou resgatar uma fala tua ali, Adilson, quando você diz assim, que te passa uma imagem meio esquizofrênica, né? E especialmente também quando você falou em algum momento ali dessa Sena Tower, que daí você não identifica o arquiteto. Eu acho que isso ilustra um pouco o que acontece em Balneário Camboriú e nesses outros exemplos que foram trazidos aí pelo Caio e pela Camila. Que, na verdade, de arquitetura e de urbanismo tem muito pouco aí, né, gente? Eu acho assim, não tem arquitetura e não tem urbanismo. Então isso aí não é um projeto urbanístico, Balneário Camboriú. E Litoral Norte de Santa Catarina não é um projeto urbanístico. E Sinop e essas coisas que estão caminhando para esse mesmo horizonte aí. É um exercício de deixa o mercado criar ativo econômico. E não é um planejamento urbano isso, sabe? É deixar o mercado controlar a realidade. Então, assim, por isso que parece um pouco esquizofrênico, porque você fala, estamos fazendo cidade. Mas não estão fazendo cidade, porque eu acho que com um pouco de bom senso, você percebe que não tem qualidade uma cidade que é desregulada dessa forma. Não tem como ter uma qualidade de vida consistente. A pessoa assim que está buscando, assim, não, eu quero comprar uma casa, uma habitação muito boa para mim, na praia, vai escolher em Balneário Camboriú? Eu acho bem difícil. Tá? Se a pessoa tem um pouco de bom senso, assim, de pensar em todos os fatores do que é bem viver num espaço urbano, numa praia, acho que não, sabe? Agora, se a pessoa está querendo investir e fazer dinheiro, aí é bem possível, que é o que está acontecendo. Tanto é que qual o percentual, não sei agora, talvez a Camila até sabe, qual o percentual de ocupação dessas unidades habitacionais aí é muito baixo, né, gente? O que eu vi era 60%, acho que somente de... Se você na baixa temporada for andar pela cidade, você vai ver torres completamente apagadas à noite. Completamente. Não tem nenhum apartamento com luz acesa. Então, quer dizer, isso é arquitetura? Isso é urbanismo? Não, né? Isso aí é até uma ofensa à nossa profissão, assim, né? Nesse sentido, assim. Então, para mim, o que fica é isso, assim. Eu acho que a gente tem que resgatar a arquitetura e o urbanismo nessa cidade e refletir sobre. Até a Camila tocou na ideia de IA, né? Nessa deslumbramento que estamos vivendo com IA e tal. E li esses tempos atrás uma matéria falando sobre as grifes de luxo no mundo. Que o que elas estão refletindo que é luxo é negar isso. É você não apoiar o IA. É você ser analógico. É você buscar a artesã que borda a roupa. E não o IA que vai fazer roupa ao infinito. Ou máquinas que vão fazer ao infinito. E eu acho que um pouco é isso que talvez a gente tenha que resgatar enquanto se pensa em bem viver, em cidades com qualidade de vida. Sabe? A gente tem que voltar para uma cidade mais humana mesmo, sabe? A cidade, agora trazendo ali os ícones, né? Cidade para pessoas, né?
no sentido bem amplo do que significa pessoas, porque daí eu também quero trazer interespécies, né? Quero falar também dos animais, quero falar também das árvores. Cadê as árvores de Balneário Camboriú, né? Cadê os animais que foram dragados para esse alargamento da praia, né? Então, assim, a custa de quê? De quantas vidas, de quanto bem-estar está se fazendo isso aí, sabe? Então, assim, de urbanismo e de arquitetura eu vejo muito pouco aí, sabe? Para mim é uma experiência muito louca, muito esquizofrênica de capital radical. Eu vou pegar um gancho na fala do Gabriel. É difícil parar de falar, né? Tem muita coisa para debater, mas eu acho que essa frustração, né, que nós arquitetos enfrentamos, ela pode ser uma frustração presente em várias outras profissões também, né? E é uma frustração que deriva de várias questões que a gente não vai conseguir abordar aqui, né? Mas assim, o que o capital transformou, né? A moda, a prática do designer, enfim, né? Você tem coisas que são produzidas em massa e se o sonho, né, de princípio do século XX, né, arquitetos sonharam que essa industrialização ela ia permitir um acesso mais ampliado de produtos, de objetos de qualidade, o que aconteceu foi o oposto, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo a gente dizer que isso não é arquitetura e a gente se eximir também de uma certa responsabilidade, assim, eu tô só falando aqui pra gente pensar, né? Porque se a gente dizer isso também, é como se a gente também ignorasse que o que arquitetos produziram, né, ao longo do século XX também não foram cidades problemáticas, né? A gente teve erros aí bastante problemáticos e querendo ou não, essa é uma arquitetura, esse pode não ser uma arquitetura produzida por arquitetos, né? Eu acho muito maluco como andando em Balneário, e eu ando bastante por lá, fotografando e lendo e observando. Você tem muitos lugares, para além de imobiliárias, você tem alguns escritórios com uma chamada assim, né? Designer de fachada. E eu juro para vocês, às vezes, o que você tem na construção de um prédio é só um engenheiro, um designer de fachada, uma pessoa que vai só cuidar ali do embelezamento. Enfim, não sei nem por onde começar, mas. Então, talvez, de fato, não tenha um arquiteto ali, mas eu não acho que se tivesse um arquiteto, isso seria exatamente uma solução, assim, né? E aí eu penso em trazer o Viva Parque de Porto Belo, que eu não sei se vocês conhecem, mas vale a pena dar um Google, né? Que é um projeto que ele inclusive, ele é construído com premissas que são premissas de um urbanismo e de uma arquitetura humana, né? Você tem, inclusive, citações a Yangel e a Jane Jacobs, né? São cidades para pessoas, mas são loteamentos do capital imobiliário, também produzidos com uma arquitetura por arquitetos, mas uma arquitetura questionável e com um discurso que ele é equivocado em termos práticos mesmo, né? Eu fui fazer algumas visitas lá e conversar com os corretores, né? Porque é um pouco a minha experiência de aproximação, que é de dizer, né? Que, enfim, que eu tenho algum interesse e ouvir o que eles têm para falar. São loteamentos que são produzidos ali de uma forma isolada em relação ao resto da cidade, não há nenhuma intenção de transporte público, então você tem um edifício que de fato tem uso misto e pensa-se que ali vão morar e vão trabalhar as pessoas, né, numa escala de cidade mais agradável, mas a pergunta que eu faço é quem que vai limpar isso, né? Onde é que essa pessoa vai morar? E se ela não vai morar aqui, porque ela com certeza não vai morar aqui, inclusive eu cheguei a perguntar para uma corretora, e você acha que você vai morar aqui? E ela me respondeu que acha que não iria conseguir morar lá. Então, onde os trabalhadores vão morar e como eles vão chegar até lá se você não tem um transporte público adequado? Isso não é pensar cidade, isso é pensar uma bolha, né? É pensar uma célula. E você tem isso produzido por Jaime Lerner, né? Quem assinou o projeto do Viva Parque, para não citar os outros arquitetos envolvidos. Enfim, só para dizer que não é por ter arquitetos junto que iria ser uma boa ideia, entende? Acho que é um pouco essa. Ah, e só para mencionar também curiosidades, o primeiro projeto do Sena Tower, ele se chamava Infinity Tower? Não, Infinity Infinity é outro. Tower. É da Era Triptych, mesmo? né? É a Triptych.
e era do Triptych. E é muito curioso, porque isso era anunciado, assim, né? Tipo, vai sair esse. Não, é Triumph Tower. Infinity é outro. Era Triumph Tower. Então, saíram as primeiras imagens, um edifício vertical assinado por Triptych, né? Uma busca por uma assinatura. Um dos movimentos, assim, né? De busca por assinatura que não é algo muito recorrente na cidade, de fato. E em certo momento parou, se deixou de anunciar como um projeto da Triptych, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas hoje o edifício ele é divulgado como assinado pela sobrinha do Ayrton Senna, e eu acho isso muito engraçado, porque a Senna Tower é basicamente um filho do casamento de São Paulo com Balneário Camboriú, né? Porque essa família é extremamente endinheirada aqui de São Paulo, que se junta com a família Graciola, e aí eu tô falando dessa relação da família, porque isso é uma dos slogans, né, de propaganda, é um compromisso familiar, eles falam, e aí quem assina essa arquitetura é a sobrinha do Ayrton Senna, que é uma artista plástica e antropóloga formada pela USP, e ela é especializada em produzir bustos do Ayrton Senna, então, só para dar uma palhinha, assim, do que é isso tudo. É um personagem muito curioso, assim. Eu fiz uma breve descrição dela em algum momento da dissertação. Essa imagem é quando ainda era Triumph Tower. E aí depois mudou para Ayrton Senna e as imagens deixaram de ser azuis, inclusive para serem mais alaranjadas, assim. Caio, e aí, suas ponderações, considerações sobre BC? Olha, eu acho que até de uma forma natural o episódio de hoje, e até o Adilson quando me introduziu aqui, eu sou praticamente um funcionário do ArchiCast, né? Tá faltando essa nossa carteira, desculpa. É isso aí. A gente vai conversar, vamos reunir para fazer isso. O foco foi inevitavelmente urbano, mas eu acho que seria válido em algum momento a discussão, então, para não chatear o Gabriel, para não falar da arquitetônica, mas né, das estruturas construídas, então. E eu já falei em alguns episódios passados, mas eu acredito que nós estamos vivendo um estilo de arquitetura atualmente. Nós não temos um cara que escreveu um livro dizendo que esse é o novo estilo e essas são as proporções, mas todas as revistas, todos os sites, todos eles usam inclusive as mesmas expressões, né? Atemporalidade, design autoral. Você entra no Pinterest, no Instagram, você vê o mesmo projeto 500 vezes por dia, né? É o mesmo projeto, com os mesmos materiais, com as mesmas geometrias e tudo isso. E é justamente isso que eu quis dizer quando eu falei que essa onda também faz parte da nova onda, que é a vanguarda, o que se chama de contemporaneidade do design brasileiro. E a Camila falou do Viva Parque, esse é um exemplo muito claro disso daí, né? E existem outros, né? A Praia Brava também é um exemplo muito claro disso. Deixando de lado a questão estética, que eu acho que enfim, é algo a ser discutido, a gente também falou muito sobre isso, né, Gilson, antes do cast, de um ponto de vista técnico de construção, eu devo dizer que é uma coisa muito louca você fazer uma coisa de centenas de metros de altura em cima de areia, né? Conseguir fazer isso é uma coisa, assim, realmente muito desafiador, para dizer o mínimo, né? E tem que ter um porquê disso, né? E eu volto na questão identitária que o Gabriel falou, que eu concordo muito. Tem muito desse ímpeto, né? Essa questão de que eu tenho que fazer, eu tenho que provar, né? E tudo isso. E eu acho que daqui a muitos anos, quando nós não estivermos mais aqui, daqui a muitos anos vai ser falado desse período, dessa região específica do Brasil, assim como foi falado de outros momentos, né, na construção do Brasil como um todo, tipo do aterro do Flamengo, como outras regiões específicas. Vão falar bem ou vão falar mal, isso é só o futuro que vai dizer, né? Muito provavelmente a gente está aqui partindo do pressuposto que vai ser uma questão negativa. Mas, por um lado, também, assim, é interessante estar no momento que estão fazendo isso, né? Até para ver o que não se fazer, né? O pessoal sabe que eu sou um eterno otimista, eu gosto de ver o copo meio cheio, né? Eu sempre gosto de ver o copo meio cheio. Então eu vejo, apesar de todas as questões que vocês já falaram, como estão aí muito mais presencialmente do que eu, mas eu acho que valeria, inclusive, meninos, fazer um outro cast, assim, do elemento construído propriamente dito dessa região aí. Sim. Essa fala do Caio aí, né, sobre construir em areia, eu acabei não citando, mas eu já morei em Santos, né?
e conhecido pelos edifícios que ficavam tortos, né, inclinados. Inclusive, eu morava vizinho de um desses edifícios, né? Acabei não falando disso um pouco porque em determinado momento Camila também me falou assim, que cidade, que Camboriú que eu vivi e tal. Acho que tem também um pouco a ver com as minhas memórias de Copacabana e memórias de Santos, né? E me parece que Camboriú parece ser uma hiperrealidade, talvez uma hiperrealidade de Santos, sei lá, alguma coisa desse sentido. Bem, em relação aos problemas e tal, falamos bastante. Mas eu queria pegar uma questão que o Gabriel tocou em determinado momento, que é por que outras cidades estão aderindo a esse modelo, né? Essa aderência, a gente chegou aqui a uma conclusão prévia que tem a ver com essa construção dessa identidade, né? Meio esquizofrênica e tal. Mas eu penso que eleger Camboriú como uma espécie de modelo de desenvolvimento, de sucesso e tal, eu acho que isso é um problema da política, sabe? Então, assim, e aí a gente entra num território muito mais complexo, né? Porque, A política precisa de um ícone, né, Rafa? exato, é um problema da política. Então, como a política elege as suas matrizes e tal. E basta a gente dar alguns passos atrás, Rio de Janeiro, por exemplo, quando você teve o Luiz Paulo Conde como prefeito da cidade, que elegeu uma ideia de requalificação das áreas periféricas e tal. Isso virou um motor de uma política que espalhou pelo Brasil, né, de requalificação das áreas periféricas e tal. Nenhuma dessas discussões que hoje se tem sobre periferia existiria se lá atrás, talvez, o Luiz Paulo Conde não pensasse em favela bairro, né? E aí, quando a política escolhe aderir a um modelo como esse, né, resultado do laissez-faire, é uma coisa muito difícil mesmo de se combater, e aí eu acho que a repercussão disso está justamente naqueles termos, né, que a Camila citou também, né, que esses arquitetos que operam também para esse sistema, né, buscam lá em Jane Jacobs, até mesmo em Yangel, assim, elementos para atuar de uma forma, não diria perversa, mas de uma forma que está atendendo à busca por um modelo que a gente sabe que é totalmente equivocado, né? Eu penso que é um problema da política mesmo. Então, uma instância muito maior assim para a gente discutir. E os arquitetos urbanistas parece que hoje estão bem perdidos, assim, estão sabendo para onde ir e tal, e estão reproduzindo conceitos e aplicando conceitos e fazem coisas totalmente controversas, contraditórias e tal. A gente está num momento bem estranho, bem esquisito, assim. Então, acho que esse é o meu resumo de Camboriú. Gente, para a gente finalizar então, de verdade agora, a gente vai para a rodada de dicas. Então a gente pede para cada um aqui dos convidados dar uma dica para quem está ouvindo a gente, para a gente finalizar. Camila, você está com a sua dica? Eu pensei em dar como dica para as pessoas também conhecerem um pouco mais sobre essa paisagem de Balneário Camboriú e região. Um trabalho que eu desenvolvi com os meus amigos artistas Juliano Ventura, Gabriel Vilas e Lucas Reis, que é um vídeo curta chamado Paisagem Tendência, que justamente olha para as cidades de Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo para entender um pouco essa reprodução, né, desse modelo. Então, para quem quer uma amostrinha. Mas também convido todo mundo a conhecer pessoalmente, tá? Acho que depois de falar muito mal e de criticar bastante, eu acho que é importante mencionar que ainda são cidades e ainda são lugares e territórios interessantes para gente viver e conhecer. Esse vídeo que tá passando aqui, né, certinho, né, Camila? Exato. Esse é o Muito bom. vídeo. A gente vai deixar o link também na postagem. Bom, Gabriel, sua dica para quem tá ouvindo a gente. Eu vou fazer cor aí com a Camila e convidar as pessoas a conhecerem, né? Para não ficar sem má impressão de que a gente só está desdenhando a cidade. E também reforçar, né? A cidade é muito além desse território aí hiperdenso, né? Da Praia Central. Tem as praias agrestes, que são as praias com uma ocupação mais de menor porte, né? São bairros menorzinhos, que tem praias maravilhosas. Então, assim, é super recomendado conhecer, que são lugares lindos de se viver, tá?
Mas eu tenho uma dica que estava aqui do meu lado, que eu vou aproveitar, porque alguém está falando de cidade, né? Que é um livro novo do Stefano Mancuso, tá? Que é um filósofo, mas ele também é um neurobiólogo vegetal, para vocês terem uma ideia de onde vai a ideia, né? Chama Fitópolis. E ele apresenta a ideia de que a gente deveria pensar as cidades como uma inteligência vegetal. Então, é pensar na forma como as plantas se organizam e se desenvolvem de uma forma mais sistêmica e considerando o todo, considerando o todo, né? Então, fica a dica, assim, que ele difunde essa ideia de que a gente deveria produzir cidades, assim como as plantas produzem as suas realidades. Fica essa dica. Muito bom. Caio, só dica para nós. Vamos lá, eu até nem tinha pensado nisso antes do cast, mas conforme a gente foi falando mais sobre cidade, eu acabei de ler um livro recente, o título dele é em inglês, eu acho que ele foi traduzido, mas ele se chama The Fourth Turning, que é um conceito norte-americano das 4 gerações. Ele foi escrito por um historiador chamado Neil Howe. Basicamente, ele defende aquela questão que a cada 80 anos, entre aspas, né, mais ou menos 80 anos, você tem ciclos de prosperidade, ciclos de crise. Ele foi escrito em 1996 e ele previa que justamente entre 2022 e 2027 a gente teria um período de crise. Quando ele fala do período de hoje, ele fala uma coisa que eu vou ler rapidinho aqui, que a gente está falando da cidade e ele me chamou muita atenção. É um texto da década de 90 nos Estados Unidos, tá? Então, enfim, não sou eu que escrevi isso. Ele fala assim, para resolver o problema do crime, a gente precisa consertar a família. Mas antes disso, a gente precisa consertar o sistema de assistência social. Isso significa consertar o nosso orçamento. Isso significa consertar o nosso espírito cívico. Mas não podemos fazer isso sem consertar os padrões morais. Isso significa consertar as escolas e igrejas. Isso significa consertar os centros urbanos. E isso é impossível a menos que a gente resolva o problema do crime. Então ele fala isso justamente para descrever a complexidade que é a gestão de um bem urbano. E aqui eu não estou entrando especificamente no caso de Balneário Camboriú, mas o Rafa, que tem muita experiência aí, né, Rafa, como futuro prefeito de Juiz de Fora, né, você está bem por dentro dessas complexidades aí, né? Então eu queria deixar essa dica, vale muito a pena. Ele pega um resgate desde 1500, passando por todas as gerações, no caso norte-americano, e justamente repassando o que aconteceu no passado, e ele joga isso até 2100. É bem interessante. Muito bom. Rafa, sua vez de dar a dica para nós. Ó, minha dica eu já falei lá no início. Em 2022 entrevistamos o Índio da Costa, né, o Guto e o pai dele. E acabou que na entrevista eles falaram bastante desse projeto. E eu acho que agora, depois desse episódio, escutar novamente esse episódio, que é o Arquicast 166, eu acho que algumas coisas vão fazer muito sentido, né? E aí eu tava me recordando aqui, eu me lembro que no discurso, né? O discurso da arquitetura, né? Eu me lembro muito bem deles falaram assim: não, esse projeto não é feito com nenhum centavo de recurso público, né? Tudo pago pela iniciativa privada, né? E aí, né? Hashtag, só que não, né? Não é bem assim, né? Mas eu acho que vai ser uma experiência interessante vocês, depois desse episódio, escutar a nossa entrevista com o Guto e com o Índio da Costa. Aqui, Cash 166. Eles tinham acabado de fazer a fusão, né? Porque cada um tinha o seu escritório e tal. Inclusive, uma curiosidade, eu já tive a oportunidade de visitar lá o escritório lá em Botafogo, um edifício belíssimo e tal. É uma produção muito interessante e tal. E como que essas experiências, essas habilidades, essas especificidades estão a serviço de uma pauta que é meio maluca, né? Meio esquizofrênica, usando essa palavra, Dilson. Muito bom. Olha, eu vou dar a minha dica de uma série que eu acabei de ver, segunda-feira ou terça-feira, que chama All Her Fault, que é Tudo é Culpa Dela. É uma série que está no Prime Video, conta uma história de uma família que a mãe perde o filho e aí a série se passa a família tentando resgatar, saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Aí tem 56 reviravoltas na série. Tem alguns episódios que são mais devagar, mas no final das contas é uma série muito legal, muito interessante.
Final surpreendente de alguma forma, mas gostei muito de ter visto. Saindo um pouco da arquitetura aí. Série na Prime Video, All Her Fault. Recomendadíssimo. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de vocês aqui. A gente está terminando a gravação com 2 horas de conversa aqui, mas eu acho que foi super rico. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo tempo de vocês, tá? E, enfim, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado também. Obrigada a você, gente. Adorei a conversa. Sempre bom falar e, enfim, pensar e chegar em outros lugares. É um prazer. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Foi muito bacana conversar com vocês. Espero ter outra oportunidade também. Isso aí, pessoal, tamo junto, né? Quando precisarem, só me chamar, eu já coloco as minhas horas lá no nosso livrinho, tá tudo certo. Tá. Hoje teve hora extra, tá? Então você lança lá no banco de horas, por favor. Muito obrigado, o Caio, Camila e Gabriel. E Rafa, episódiozão, né, dessa vez, né? Poxa, super episódio. Voltamos às raízes, né? Antes a gente fazia episódios longos, depois, com o tempo, a gente foi encurtando e tal. Eu acho que nesse ano de 10 anos a gente vai poder fazer essas transições aí. Obrigado, Gabriel, Camila e Caio, pelo tempo de vocês. E foi muito legal conversar e fui puxar. Olha só, eu lembrei de Santos só lá pro final, que eu morei em Santos. Foi muito interessante puxando esses fios. Sim, muito bom. Bom, então a gente fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais.